Meus irmãos, a paz do Senhor. Nós hoje vamos dar seguimento a mais uma aula do curso de formação de obreiros do nosso Instituto Bíblico de Paulínia, da matéria diaconato. Na lição passada nós paramos na página 13 da nossa apostila e estávamos falando um pouco das qualificações que o diácono deve ter, né? Todo homem que é candidato a esse ministério do diaconato deve possuir para entrar e para exercer esse importante ministério. Hoje nós vamos então continuar a partir da página 14. Vai falar um pouco a respeito do dever de servir bem como diácono, né? O diácono ele precisa servir bem, ele precisa servir com qualidade, né? Fazer o melhor no serviço que ele exerce dentro da igreja de Nosso Senhor. Isso é algo que o apóstolo Paulo, né, ele vai falar, e é algo que serve para todas as áreas das nossas vidas, né? O apóstolo Paulo vai dizer de que tudo que nós fizermos, nós devemos fazer com toda a nossa força, da melhor maneira possível, fazendo-se como que a Deus e não aos homens. Então, tudo que nós fazemos, nós devemos fazer com excelência, porque a primeira pessoa que está recebendo o nosso serviço é o próprio Deus, não são homens, não são seres humanos. E não é diferente na vida do diácono, naquele que exerce o ministério do diaconato. Tudo aquilo que ele faz na casa do Senhor, ele não está fazendo para homens primeiramente, mas ele está fazendo para Deus. E por isso, ele deve fazer da melhor forma possível, com todo empenho e dedicação, porque Deus é aquele que está recebendo o serviço dele dentro da igreja, né? E a gente às vezes pode ter uma mentalidade um pouco limitada de pensar de que só está fazendo algo para Deus quem está fazendo algo talvez relacionado mais às questões espirituais da igreja, né? Como a pregação, né? Como dirigir um culto. Mas quando nós estamos fazendo coisas que dizem respeito às questões materiais da igreja, nós também estamos fazendo para o Senhor, porque é Deus quem recebe o nosso trabalho, o nosso esforço e a nossa dedicação. Então, por isso nós devemos fazer e exercer da melhor forma possível. Nos diz aqui que o diácono, né, e o apóstolo Paulo, ele vai falar isso na sua primeira carta a Timóteo, como nós já lemos na semana passada, no capítulo de número 3, a partir do versículo 10, quando ele fala: também sejam estes primeiramente experimentados e se se mostrarem irrepreensíveis, exerçam o diaconato. Então, primeiro ele deve ser o que? Ele deve ser experimentado, ele deve ser provado, ele deve ser testado. E isso diz respeito tanto àquilo que ele vai fazer, que ele vai executar, como também a respeito do caráter. O diácono, antes de exercer o diaconato, ele precisa ser experimentado para se saber se ele tem as aptidões necessárias para exercer aquele ministério, no sentido de que ele sabe aquilo que ele vai fazer, mas também se ele tem o caráter e as qualificações necessárias para fazer aquele serviço. Ele não deve ser colocado qualquer pessoa, mas ele precisa ser provado, ele precisa ser experimentado antes de ser separado para esse ministério tão importante. E dentro da igreja, né, existem vários tipos de ministérios, existem vários tipos de funções, né? O apóstolo Paulo ele vai falar, né, principalmente quando ele diz a respeito dos dons espirituais, e dom de alguma forma está relacionado um pouco a ministério. Ele também fala dos ministérios, né, em Efésios no capítulo 4, que Deus mesmo deu uns para apóstolos, para bispos, para pastores, para mestres, para doutores, para evangelistas, né, para o aperfeiçoamento dos santos. Deus é quem escolhe, Deus é quem separa, e dentro da igreja se tem vários ministérios, né, que existem para a edificação da igreja. Deus dá a cada um para aquilo que for útil, né, e o ministério do diácono ele precisa entender qual que é a sua função dentro da igreja, para que ele é colocado dentro da igreja, qual é o objetivo dele ali naquele lugar, para que ele não venha entender de forma equivocada qual é de fato o seu chamado e aquilo que ele precisa de fato exercer dentro da igreja. A apostila vai falar aqui, né, a respeito dos levitas,
e dos sacerdotes, todos levitas, mas nem todos sacerdotes. É algo que a gente vai encontrar no Antigo Testamento, que está relacionado ao ministério no Antigo Testamento, e onde a gente vai perceber como havia diferenciação de funções entre os levitas e entre os próprios sacerdotes. Eu acredito que a maior parte dos irmãos sabem que o povo de Israel, eles estavam divididos, de forma ali regional em 12 tribos, que nada mais são do que os 11 filhos de Jacó, e mais 2 filhos de José, que é Efraim e Manassés. E aí você pode falar, nossa, mas 11 mais 2 é 13. Mas é que um dos filhos de Jacó, além de José, que não vai ser uma tribo, mas os seus filhos é que vão ser 2 tribos, e também a tribo de Levi não tinha ali um lugar específico onde eles habitassem, mas a tribo de Levi ia ser responsável pelas questões espirituais do povo de Israel. E dessa tribo de Levi iriam ter 3 famílias específicas, que eram os descendentes de Gerson, os gersonitas, os descendentes de Coate, os coatitas, e os descendentes de Merari, os meraritas. E existiam também aqueles que eram chamados para o sacerdote, para o ofício sacerdotal, que eram os descendentes de Arão. Arão, ele fazia parte dessa família dos coatitas, e os seus descendentes, eles deveriam ser sacerdotes, ou sumos sacerdotes. E os sacerdotes, eles tinham uma função específica no culto, na adoração a Deus, nos sacrifícios que o povo de Deus levava e entregava a Deus, no perdão de pecados. Então eles tinham toda essa função. Mas nem todos os levitas tinham a função dos sacerdotes, apenas os descendentes de Arão, que fazia parte então ali daqueles ofícios sacerdotais. E isso a gente vai perceber como isso mostra a diversidade de trabalho e a diversidade de ministérios que existia no povo de Israel e que hoje também existe dentro da igreja, e que vai mostrar, e a gente pode de certa forma comparar com o ofício dos diáconos hoje em dia. E ali vai falar um pouco dos serviços, por exemplo, dos descendentes de Gerson, ou os gersonitas. Eles eram responsáveis pelo transporte dos tecidos, cobertura de peles e as cordas do tabernáculo. A gente vai perceber isso, vai ler isso no capítulo 3 e no capítulo 4 do livro de Números, ali a respeito das suas responsabilidades, do seu ofício. Eles tinham que transportar os tecidos, a cobertura de peles e as cordas do tabernáculo. Eles eram supervisionados, a ordem vinha de Arão, mas a direção vinha de Deus, e quem supervisionava os gersonitas era Itamar, que iria supervisionar o seu trabalho. Também vai falar um pouco a respeito do serviço dos filhos de Coate, ou os coatitas, que eram aqueles que tinham como responsabilidade transportar as peças mais pesadas e de maior valor do tabernáculo. Entre elas estava a Arca da Aliança, a mesa dos pães da proposição e os altares. Então eles carregavam as coisas de maior valor e as mais pesadas do tabernáculo. E por último, o serviço dos filhos de Merari ou os meraritas, que eles eram responsáveis pelas armações estruturais do tabernáculo. Eles carregavam essas armações estruturais do tabernáculo. Então, dentro daquilo que existia ali na época de Moisés, que era o tabernáculo, onde estava concentrada a religião do povo de Israel, as questões espirituais do povo de Israel, se dividia tudo em 3 grupos. Uma parte era feita pelos gersonitas, pelos coatitas e pelos meraritas. Isso era dividido, portanto, entre essas 3 principais famílias. Portanto, dessas famílias se tem, portanto, discutido a respeito dos diáconos, se eles precisam estar aptos, se eles precisam ser qualificados para exercerem o ofício do diaconato. E o que a gente percebe quando a gente lê o livro de Números é de que eles se preparavam 30 anos, os levitas, para exercerem um ministério de apenas 20 anos. Então eles se preparavam mais do que, a maior parte do tempo deles era se preparando do que exercendo propriamente o ministério deles. O que nos revela de
Diáconos, eles precisam estar aptos e muito bem preparados para aquilo que eles vão fazer dentro da igreja. Eles precisam saber qual é a função deles dentro da igreja e qual é a melhor maneira deles exercerem o tipo de serviço para o qual eles foram chamados. Então, eles precisam ser orientados, eles precisam ser capacitados pela liderança da igreja para exercer esse ministério dentro da igreja, que é um ministério importante. O reconhecimento do dever é um outro ponto que também é trabalhado aqui na apostila. No livro de Números, no capítulo 4, versículo 49, fala que cada qual, segundo o seu serviço e segundo o seu cargo, teriam de realizar as suas tarefas. Então, eles tinham que saber qual era o seu serviço e qual era o seu cargo. Eles precisavam reconhecer o seu dever perante Deus, perante o povo de Israel. E hoje o diácono também precisa ter a capacidade de entender qual é o seu dever, qual é o seu serviço, qual é o seu ministério, qual é o seu cargo e o que ele deve fazer com isso. Cargo tem o significado de função ou encargo, que dá a ideia de que a pessoa está debaixo de uma responsabilidade. Ela está a encargo de alguém, a mando de alguém. O serviço dá a ideia de aquele que desempenha uma função pela qual foi destinado, está pronto para desempenhar algo que foi lhe mandado, que lhe foi lhe pedido. E ministro é aquele a quem incumbe uma função ou cargo a fim de executar. Ele é incumbido e ele vai lá e executa essa função. Os levitas, eles eram responsáveis por transportar o tabernáculo, por promover a limpeza do tabernáculo, para efetuar o assentamento do tabernáculo e para guardar o tabernáculo. Essas são as 4 principais funções dos levitas. E o diácono, ele precisa saber também qual é a sua responsabilidade e qual foi o que lhe foi atribuído pelo ministério da igreja, e não questionar e nem tampouco criar situação de embaraço para a igreja. O trabalho do diácono é um trabalho subordinado à liderança. Um dos significados do diácono é aquele que está pronto a obedecer uma ordem. Então, o diácono, ele está sendo supervisionado pela liderança da igreja, ele deve estar pronto para obedecer quando lhe é pedido para executar determinada função. Essa deve ser a condição do diácono. Isso está lá no livro de Números, que fala que os levitas eram aqueles que estavam diante de Arão, os sacerdotes, para que servissem a Arão. O diácono também, ele está diante da liderança da igreja e ele deve estar pronto para cumprir o que é devido a ele, aquilo que a liderança da igreja estabelece para que ele possa cumprir. Essa liderança, ela é limitada e ela também é supervisionada. Para um pastor de uma igreja local, lhe é impossível, em termos práticos, realizar todas as tarefas pertinentes à comunidade a que serve. Para tanto, é necessário que venha nomear auxiliares para desempenhar tarefas dentro da igreja. É preciso saber que nem todos, no caso do diácono, estão aptos para desempenhar as diversas tarefas. Há casos em que o diácono exerce liderança de departamentos, como equipe de visita, equipe de evangelismo, equipe de discipulado, superintendência da IBD e entre outros mais complexos. Quando Moisés separou auxiliares para ajudá-los tocante às questões gerais do povo, ele estabeleceu de acordo com a capacidade de cada um, líderes de números determinados, cujos grupos variavam na sua composição de 10 a 1000 pessoas. O líder era previamente experimentado quanto à sua sabedoria e entendimento. Então, a liderança da igreja, ela é limitada, porque ela é formada por seres humanos. O pastor da igreja não consegue fazer tudo, como eu disse, quando os apóstolos, na lição passada, na aula passada, quando os apóstolos eles estabeleceram o diaconato, ela foi uma necessidade da igreja, porque os apóstolos não estavam conseguindo fazer todas as coisas. E o diácono, ele também é um auxiliar dos líderes da igreja, por isso ele deve exercer essa função de acordo com a supervisão e de acordo com a orientação desses líderes da igreja. E cada um vai ter uma capacidade para exercer determinada função. E isso a liderança da igreja precisa entender, e o diácono precisa saber qual é a aptidão que ele possui para qual é aquilo que ele consegue de fato exercer da melhor forma dentro da igreja. Porque o Moisés, quando ele deu auxiliares para que pudesse ajudá-lo, ele colocou homens
responsáveis de 10 pessoas até 10.000 pessoas. Existiam pessoas que tinham capacidade apenas para liderar 10, mas outros que tinham capacidade para liderar mais de 10.000 pessoas. E cada um tem uma capacidade, e isso varia de pessoa para pessoa, e é necessário, portanto, se ter esse entendimento. O diácono servindo a toda a congregação. O comportamento ético é de suma importância, além do espiritual. O diácono deve ser um bom em relações públicas, uma vez que a maioria das suas ações hoje é com o ser humano. Quando analisamos o comportamento ético dos servos de Salomão e como foram instruídos para funções que exerciam no templo e no palácio, vemos a rainha de Sabá impressionada com o desempenho e a postura ética e estética dos servos de Salomão. Esse comportamento não é fruto do acaso, sim de uma filosofia de trabalho inspirada em Deus e o devido treinamento dos envolvidos. O princípio é encontrado em Deuteronômio 1:13, que aconselha ser utilizado para a função homens que fossem sábios, fossem entendidos e fossem experimentados. Então o diácono ele vai lidar diretamente com as pessoas, né? Ele é relações públicas da igreja, e para isso ele precisa estar bem preparado para servir toda a congregação, todos os irmãos que chegam à igreja. Isso tem a ver com o tratamento que ele deve dar a esses irmãos, a essas pessoas que chegam à igreja, muitas delas às vezes nem sendo crentes, e ele precisa fazer isso de maneira cordial, de maneira respeitável, de maneira amorosa, e ele precisa também com isso ter sabedoria e saber agir com cada pessoa de acordo com o público com o qual ele está lidando. O tratamento com o idoso será diferenciado com o tratamento que ele vai fazer com uma criança. Ele precisa ter a sabedoria e o discernimento para saber qual a melhor maneira de tratar com cada pessoa dentro da igreja, para que ele possa ter sabedoria. Isso também vai falar a respeito da sua ética e a respeito da sua estética. Ele precisa estar muito bem apresentado. É o que a apostila vai falar um pouco mais para frente. A igreja precisa ter uma boa visão a respeito, uma boa impressão do diácono e principalmente os visitantes. Porque boa parte dos diáconos são aqueles que vão estar na recepção da igreja e vão estar recebendo os irmãos que entram dentro da igreja. Função do diácono, um importante negócio, né? Em Atos 6:3 fala que aqueles irmãos que foram separados para aquele ministério do diaconato faziam um importante negócio. Indica que o serviço do diácono dentro do contexto é de suma importância. Na igreja primitiva envolvia ação diária, que requeria a organização para a realização do serviço. Com o passar do tempo, ampliou-se a ação do trabalho dos diáconos na igreja, tornando-se uma função necessária na igreja. Praticamente todas as igrejas locais adotaram essa prática, o que levou Paulo a orientar Timóteo como deveria proceder na escolha dos mesmos. Em sua carta à igreja de Filipos, Paulo envia saudação aos diáconos. Em Coríntios, o termo socorros atribui-se à função do diácono e ministrar. Em Romanos ocorre a mesma ideia. Então a função do diácono era algo importante desde o seu surgimento e depois algo que começou a fazer parte do cotidiano dentro da igreja, a ponto do apóstolo Paulo, escrevendo à igreja, a Timóteo, ele vai escrever dando qualificações, mostrando que muitas igrejas, todas as igrejas começaram a adotar e consagrar pessoas para esse ministério, porque ele era um ministério necessário para o bom andamento da igreja. Então os diáconos têm sobre si uma grande responsabilidade diante da igreja, né? O diácono e a igreja atual, né? Dentro da estrutura daquilo que é a Assembleia de Deus no Brasil. O que devemos ter em mente é que as atribuições do diácono ao longo dos anos podem sofrer alteração mediante as necessidades que surgem. Temos exemplo claro na Bíblia, onde as funções dos levitas após séculos foram alteradas e até mesmo a idade para o efetivo ingresso no exercício do cargo. Após a conquista de Jerusalém e a escolha definitiva do local de descanso da Arca do Concerto, a maioria dos levitas perderiam a função, o que levou Davi a reestruturar as funções dos levitas, mudanças essas que iniciaram logo após Davi assumir o trono. O serviço do diácono hoje é abrangente, não sendo apenas um porteiro, né? O diácono dentro da igreja ele tem várias funções. O diácono ele vai recepcionar as pessoas, muitas vezes vai cuidar do estacionamento da igreja, vai servir a Santa Ceia dentro da igreja, vai fazer o recolhimento das ofertas, ele vai muitas vezes fazer a organização para que as pessoas consigam assento dentro da igreja. Então são várias funções que o diácono vai
vai ter dentro da igreja no que diz respeito hoje àquilo que é a igreja atual, principalmente dentro da Assembleia de Deus. Então as funções e algumas atividades podem mudar de acordo com o contexto e a necessidade da igreja, como essa adaptação que o próprio rei Davi fez a partir do momento em que o tabernáculo parou de existir, se construiu, né, e começou-se então reestruturar as funções dos levitas. Davi então ele vai fazer uma reestruturação, né, já quando eles começam a colocar como Jerusalém como a capital do povo de Israel, e ali não tinha mais a necessidade de se levar o tabernáculo de um lugar para o outro, mas ali então eles vão Davi então vai reestruturar a função dos levitas, já que eles iam perder um pouco da sua função e do seu objetivo que tinham antes, que era carregar o tabernáculo de um lugar para o outro. O diácono então ele vai lidar diretamente com todas as pessoas que chegam à igreja. Geralmente as pessoas que chegam à igreja, o primeiro contato, a primeira pessoa que elas veem são os diáconos. É por isso que ele precisa ter um bom relacionamento com as pessoas e precisa ter relações públicas da igreja. E ele precisa ter sabedoria para lidar com cada tipo de pessoa. E aqui na nossa apostila, na página 18, vai falar a respeito de algumas pessoas, de alguns grupos dentro da igreja. Os domésticos da fé, que são aqueles, né, que fazem parte da igreja, que são membros da igreja, e que o diácono deve provavelmente ter relacionamento e amizade com esses irmãos, e fazem parte do rol de membros da igreja, e ele deve ter sabedoria no bom tratamento, no relacionamento que ele tem com esses irmãos, para tratá-los da melhor forma possível. Também com os congregados, que são aqueles que não são membros efetivos da igreja, mas que frequentam a igreja com uma certa regularidade. Eles não são muitas vezes batizados, não estão em comunhão com a igreja, mas eles frequentam a igreja com uma certa regularidade. Eles são chamados os congregados. E o diácono precisa ter o cuidado para se relacionar bem com esses irmãos e não tratá-los de forma marginalizada pelos fatos de muitas vezes, às vezes, não estarem em comunhão com a igreja ou não serem batizados, não serem membros, mas apenas congregados. Também com os desviados, que são aquelas pessoas que fizeram parte da igreja, mas estão afastadas e, vez ou outra, vêm visitar a igreja. E o tratamento também deve ser cuidadoso do diácono, né? Muitas vezes tendo sabedoria de como vai falar e conversar com eles. Os não conversos também, que são aquelas pessoas que não são crentes, que nunca foram crentes e que visitam a igreja. E também o diácono deve tratá-los, deve ter sabedoria da maneira como deve tratar cada um deles. E também as autoridades diversas que podem vir à igreja também devem ser muito bem tratadas e devem-se observar os protocolos de recepção. O diácono, portanto, precisa ter sabedoria com o tratamento de cada um desses tipos de pessoas que chegam à igreja, que são pessoas de vários níveis sociais, classes sociais, que conhecem ou não a palavra de Deus, que são da igreja ou não, e é necessário, portanto, ter sabedoria na maneira como trata cada uma delas e saber agir da melhor forma. Muitas vezes o diácono ele vai poder lidar com pessoas preconceituosas, instáveis, ou pessoas muito cultas, ou pessoas ignorantes, impulsivas, imaturas, e por isso ele deve ter algumas características no relacionamento com essas pessoas. Ele precisa ser cordial, né? Ele deve ser sincero, comedido, né? Sem exagero. Ele precisa ser uma pessoa agradável, gentil, né? Com cada uma dessas pessoas, tratável com as pessoas que frequentam a igreja. Ele saber tratar o idoso, saber tratar o jovem, saber tratar a criança, cada um dentro do seu próprio estilo. Ele precisa ser temperado, ele precisa ser uma pessoa equilibrada, não pode falar demais, né? Ouvir mais do que falar, né? Como o Tiago vai dizer, né? Que todo homem seja pronto a ouvir, tardio a falar, não deve falar mais do que deve. Ele precisa ser uma pessoa discreta, né? E ele precisa ser imparcial. Ele não pode tratar as pessoas de forma diferenciada. Aquele irmão que ele gosta mais, ele trata melhor do que aquele que ele não tem tanta simpatia. Ele precisa ser imparcial e tratar a todos dentro da igreja da melhor
forma possível. O perfil estético do diácono, né? Ele precisa estar bem barbeado, com o bigode aparado, ele precisa estar com o cabelo cortado dentro de um padrão adequado, sapatos bem engraxados, roupas compostas e bem passadas, usar unhas cortadas e limpas, cuidado com a postura corporal, né? Evitar gestos grotescos, posicionamento indecente das mãos, uma boa higiene bucal e corporal, né? Porque para que ele fale com as pessoas não venha com bafo ou com mau cheiro, né? Cheiro de CC, então ele precisa cuidar da sua aparência, porque a gente não fala apenas com aquilo que a gente está falando, mas a nossa linguagem corporal, aquilo que a gente veste, a maneira como a gente se porta, também fala um pouco a respeito de quem nós somos, na verdade. E por isso ele precisa estar esteticamente bem, para que as pessoas venham respeitá-lo e para que ele venha trazer uma boa impressão da igreja para os irmãos e para aqueles que chegam à igreja e que não são crentes ainda. O diácono, ele precisa ter uma vida disciplinada, né? O que é uma vida disciplinada? A vida disciplinada é percebida pelas disposições apresentadas, devendo cultivar a firmeza de propósito, saber qual é o seu propósito, qual é o seu chamado, a estabilidade de fé e aquele cumprimento tranquilo e quase rítmico do dever. Disciplina não é santidade, são dois conceitos desiguais. Disciplina pode começar e terminar com os interesses do eu. A pessoa pode fazer simplesmente por ela mesma, enquanto a santidade é uma realidade que transcende o eu em termos de referência. O diácono precisa ser santo e disciplinado ao mesmo tempo. O diácono precisa ter cuidado com a indisciplina no seu âmbito geral, porque ela pode gerar sentimentos derrotistas e de autopromoção, levando o indivíduo a uma trágica derrocada. Temos o exemplo de um escolhido de Deus para um serviço honroso que foi protagonista de uma rebelião ou contradição às leis impostas por Deus ao sacerdócio arônico, que é o exemplo de Coré, né? Quem era Coré? Ele era da tribo de Levi e pertencia à família de Coate. A função dele era ser levita, foi escolhido por Deus para o trabalho do tabernáculo sob a orientação de Eleazar. Tinha a função de carregar as peças que eram objetos de culto. Basicamente era um carregador. Ele era um líder nato e exerceu a sua influência sobre um grupo de 250 homens para opor-se ao ministério de Moisés e o sacerdotal. Ele entendia que, como todos os povos de Israel pertenciam a Deus e eram santos, todos eles poderiam ser sacerdotes, não obedecendo à ordenança de Deus de que o exercício do sacerdócio era apenas para os descendentes de Arão e a liderança do povo estava sobre os ombros de Moisés. Ele se achava digno, não aceitava apenas ser um servo, mas ele queria mais do que isso, se tornou uma pessoa ambiciosa e queria a autopromoção dentro do povo de Israel. O que acontece com tudo isso é que ele corrompe muitas pessoas, coloca muitas pessoas contra Moisés e Arão, e o que Deus faz é que de forma revela sua ira, abre a terra, mata esses homens e pune muitos outros que o seguiram com doenças e também os matam por meio de enfermidades. O que nos revela de que nós, servindo dentro da igreja, nós precisamos ser disciplinados e precisamos ser santos, buscando sempre, entendendo sempre qual é o chamado que o Senhor nos deu. E o maior chamado que o Senhor nos deu é o chamado para sermos servos. E a gente deve entender de que a gente não deve buscar nada além do que aquilo que Deus nos chamou para ser. Se Deus nos chamou para sermos diáconos, nós devemos ficar na função de diáconos até o fim. Se essa é a nossa vocação e se é para isso, nós devemos exercer da melhor forma possível para a glória de Deus. E não se utilizando do diaconato como um trampolim para um outro ministério que você possa pensar que é melhor, mas sirva para aquilo que Deus te chamou. Não queira nada além daquilo que Deus te chamou para ser, porque de fato você não vai ser feliz se você fizer e for para algo pelo qual Deus não te chamou. Se Deus te chamar para algo, além disso, esteja obediente a Ele. Não queira nada menos nem nada mais do que Deus tem para você. Não queira ser como Coré, Datã e Abirão, que se rebelaram contra Moisés e Arão.
porque não entenderam qual era o propósito de Deus e qual era o seu chamado diante de Deus. O diácono precisa ter uma concepção correta a respeito daquilo que de fato Deus chamou para ser. Bom, o diácono como vigia da igreja, muitas vezes o diácono ele vai ser responsável por cuidar dos carros, dos veículos dos irmãos que estão fora, na rua da igreja, e isso ele deve fazer também da melhor possível. Ele vai ser orientado nesse sentido para poder dar o devido suporte à igreja, promovendo o bem-estar da igreja. Esse é um serviço que o diácono muitas vezes vai fazer, de ficar no estacionamento da igreja. E ele deve fazer isso com alegria e com prazer, entendendo de que ele está sendo um instrumento de Deus a serviço dos irmãos e a serviço de toda a igreja. Muitas vezes, ele vai perder o culto por causa desse serviço que ele vai fazer, mas ele tem que se lembrar de que ele é servo e de que ele está fazendo aquilo para a glória de Deus e para o serviço dos irmãos. E o irmão pode cultuar graças a ele, com tranquilidade, graças a ele que está cuidando. Então o diácono muitas vezes também vai ter essa função. Ele vai ser também um auxiliar litúrgico dentro da igreja. Dentro do apelo para a salvação, muitas vezes ele pode ali olhar se há pessoas não crentes, não convertidas, e quem sabe convidá-las para que elas possam aceitar Jesus, para que elas possam responder ao apelo. Mas ele precisa fazer isso com muita sabedoria, não forçando a pessoa com isso, porque muitas pessoas às vezes podem não querer mais voltar à igreja, porque muitas vezes se sentiram pressionadas a responderem um apelo ou a ir até a frente. Então o diácono precisa ter muita sabedoria nesse exercício. Ele também vai ter a coleta de ofertas, a entrega dos dízimos e das ofertas, vai fazer esse recolhimento com as salvas. Ele precisa fazer isso de maneira reverente, de uma maneira cuidadosa. Precisa ser cuidadoso e ver se passa em todos os lugares. De maneira nenhuma ele vai obrigar as pessoas a ofertarem, mas ele deve passar a salva por todos os crentes, por todos os irmãos, para verificar se de fato existe alguém, porque muitas vezes alguém pode ter a disposição, a vontade de ofertar, mas o diácono se esquece de passar em determinado lugar ou não presta atenção. Por isso ele precisa ter o cuidado, a atenção e, claro, fazer isso com sabedoria, não pressionando as pessoas a ofertarem, mas tendo a atenção de que se de fato ele passou por todos os lugares e se todos aqueles que queriam ofertar de fato ofertaram. O serviço também da Santa Ceia, o diácono ele é o responsável por servir o pão, por servir o cálice para os irmãos ali no dia da Santa Ceia. Ele também tem que fazer isso com muita atenção para que todos os membros da igreja possam receber o pão e receber também o cálice. Ele não pode, portanto, agir de forma equivocada ou sem a atenção. Ele deve ser discreto, comunicando ao seu superior. Ele precisa ser discreto nesse serviço, e muitas vezes, como diácono, ele vai perceber que alguns irmãos eles não participaram da Santa Ceia e, quando necessário, ele deve avisar o seu superior, o seu líder, de que determinada irmã não participou, não pegou o pão, não pegou o cálice. Mas de maneira nenhuma ele deve fazer isso, que isso se torne-se público, mas ele deve apenas falar isso ao pastor, ao líder da igreja, para que o pastor venha tratar essas pessoas que muitas vezes possam estar com algum problema, algum pecado, que precisa ser tratado, que precisa ser aconselhado, mas ele não deve tornar isso público, levar isso, contar isso entre os irmãos da igreja, mas agir com sabedoria, com discernimento e ser bem discreto e tratar apenas com aqueles que de fato podem ajudar e auxiliar esses irmãos que porventura estejam mais fracos na fé. O diácono, nas suas atividades gerais, ele vai também agir muitas vezes como um zelador. Há casos de congregações que não é possível sustentar um zelador e nem dispõe de voluntários para o serviço. Os diáconos devem absorver o trabalho de limpeza e manutenção. Quando não há condições, ele pode então ser zelador e deve ajudar no trabalho de limpeza e manutenção. E como porteiro, muitas vezes ele é aquele que abre o templo, ele é aquele que vai fechar o templo e que vai ficar recepcionando todas as pessoas e todos os irmãos que entram na igreja, que venham participar do culto. Então a apostila vai falar a respeito do diácono e o reconhecimento do seu trabalho.
Algumas pessoas entendem o diaconato como uma via ou um trampolim para outro ministério, né? Há casos de pessoas que se esforçam para alcançar o diaconato e quando atingem precipitam numa busca desenfreada do ministério, achando que se permanecer por algum tempo nessa condição é sinônimo de estagnação ou reprovação. Todo e qualquer trabalho, função e ministério exercido pelos salvos dentro da igreja tem seu devido valor e quem realiza precisa ter essa consciência. O diaconato não é um ministério menos importante do que o que lidera a igreja ou quem exerce qualquer outro tipo de função dentro da igreja. O diaconato é um ministério tão importante quanto qualquer outro ministério dentro da igreja. Por isso nós não devemos menosprezar esse ministério, não devemos ficar tristes e insatisfeitos se ficarmos nessa condição, né? Essa função é tão importante quanto todas as outras, né? Nós devemos estar felizes e contentes, porque nós estamos servindo a Deus e Deus está recebendo nosso trabalho antes de qualquer homem, a própria igreja receber. Mas nós estamos a serviço da igreja. E a gente precisa se lembrar do exemplo do coatita, lá do Coré, né? Que insatisfeito, ele quis uma posição que não era chamado para ele exercer. Não queira exercer uma função, mais uma vez eu digo que Deus não te chamou para exercer. Deus te chamou para o diaconato, exerce da melhor forma possível para a glória de Deus, não com o objetivo de ser um trampolim para um outro cargo, mas com o objetivo de alcançar a glória de Deus, de que o nome do Senhor seja glorificado, e o Senhor vai recompensar da melhor maneira possível, independente de ir para outro ministério ou não, ou ficar como diácono. O reconhecimento sempre quem nos dá é Deus, e quando nós fazemos para a glória de Deus, Ele nos recompensa pelo nosso trabalho, porque Ele é bom e Ele é fiel. Os que servirem bem como diácono, né? O capítulo 3, versículo 13 de 1 Timóteo diz: depois os que desempenharem bem o diaconato, alcançam para si mesmos justa preeminência e muita intrepidez na fé em Cristo Jesus. Né? Servir bem quer dizer aquele que conhece suas atribuições e cumpre as funções do seu ofício de maneira adequada. Ele exerce da melhor maneira possível. Então nós precisamos, isso em tudo nas nossas vidas, fazer da melhor maneira possível. Vai adquirir para si um lugar honroso. O lugar honroso pode ser entendido como uma posição de destaque, como subir um degrau. No pensamento de Paulo, é uma boa posição ou uma justa preeminência. Não há maior honra para o cooperador consciente de seu trabalho que saber que está sendo visto por Deus, reconhecido pelo ministério e contemplado pela igreja. Ele ter esse contentamento de que ele está servindo, Deus está sendo glorificado e ele tem a confiança do ministério, ele tem a confiança da igreja, tem o respeito, né? Aquele que serve bem como diácono, ele vai alcançar o respeito da sua liderança, vai conseguir o respeito da igreja, a credibilidade da igreja, por isso ele vai conseguir um lugar honroso, porque ele vai ser honrado pelo bom trabalho que exerce. E muita confiança na fé que há em Cristo Jesus, que está relacionado à franqueza na sua comunicação e a certeza de estar cumprindo as exigências da sua missão com a ajuda de Deus. Ele tem a certeza de que o que ele está fazendo, Deus está com ele, Deus o está guiando e o direcionando, está fazendo com bom êxito, né? Então ele vai conseguindo, ele vai passar a ter uma confiança daqueles que, na fé do nosso Senhor Jesus Cristo, porque ele vai se tornar um exemplo, um padrão para os fiéis dentro da congregação e diante da sua liderança. Meus irmãos, essa foi então mais uma aula do CFO, nós paramos aqui na página 22, permitindo Deus, nós estaremos continuando na próxima semana falando a respeito da mulher e seu papel no plano de Deus. Qualquer dúvida, estou à disposição. Deus abençoe.